Boa noite, irmãos. O Senhor vos abençoe. Nesta noite, nesse pequeno espaço, antes da oração que nós dedicamos à palavra, quero dedicar um pequeno trecho da mensagem Torre de Babel, baseada em São Mateus, capítulo 4 e versículo 8. Eu gostaria de enfatizar, seria um assunto bastante importante, um assunto que tomaria um espaço longo se a gente fosse abordar na íntegra. E, se for a vontade de Deus, se for a inspiração divina, eu posso pregar sobre este assunto na sexta-feira. Portanto, eu vou, dentro do meu tempo, fazer aquilo que a gente usa quando a gente fazia programa de rádio, obedecer o tempo e sintetizar o assunto, tomando os pontos mais sobressalentes, mas é um assunto que merece a nossa atenção. Vamos ler, então, São Mateus 4 e apenas o versículo 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Amém. Pode sentar, nós vamos falar sobre isto. Uma afirmação e tanto do irmão Brana. E isso é, como se diz, é subliminar. O que é subliminar? É uma mensagem que transmite uma outra mensagem embutida dentro, parece inocente, mas é maliciosa. Podemos dizer assim, num termo mais fácil para entender, de um duplo sentido, né? Fala uma coisa, mas se entende duas. Então, é uma mensagem subliminar. Satanás usa isso em larga escala, inclusive usou muito isso na década de 60, que é transmitir uma mensagem parecendo ser boa, inocente, mas o resultado na prática é pernicioso, como a propaganda de um produto e assim por diante. E Satanás, ele conseguiu hoje o que ele conseguiu nos dias da Torre de Babel, o que ele conseguiu nos dias de Noé, ele conseguiu hoje na escala mais larga e profunda que se pode imaginar, porque ele tomou os intelectuais, ele tomou todas as religiões, todas, e trouxe tudo dentro de um apanhado só, em um bojo, e as pessoas pensam e elas devotam a sua adoração a Deus, e elas estão adorando o diabo.
Você quer ver como que isso funciona? Ele fez uma proposta. O diabo fez uma proposta. E o que aconteceu? Eles não rejeitaram, eles aceitaram a proposta de Satanás. Satanás, ele ofereceu uma parceria para as igrejas. E as igrejas fecharam com ele essa parceria. Desde que a música tornou-se um do mercado muito rentável dentro da igreja. Muito rentável. Desde que a música começou a fazer homens famosos. Isso não é coisa nova, hein? Muitos anos vem isso. Então, eles propagam que estão adorando o Senhor, mas aquilo está revertendo uma grande soma de dinheiro e fama. Então, não precisa nem se comentar muito para saber que o diabo está por detrás disso. Só que Satanás exigiu um preço. O custo disto, o custo desta oferta, deles ficarem ricos e famosos, seria cantar para ele, seria formar muito sistema e que ele tivesse embutido ali, incluído entre eles. Por isso, elas chegaram a ser e é hoje das organizações, ou seja, acima da política, acima do Estado, a riqueza do mundo se encontra com as igrejas. E a Bíblia diz que nela foi encontrada toda a riqueza do mundo. Quando fala nela, fala na igreja. Então, veja bem, vou explorar algumas afirmações do irmão Branham, tá? Ele disse: deixe-me dizer isto, com respeito, mas de acordo com a palavra de Deus, que cada nação hoje está dominada pelo diabo. Assim diz a Bíblia. Satanás mostrou ao Senhor os reinos do mundo, ele disse: tudo isto é meu. E eu posso fazer o que quiser com isto. Se me adorares, eu te darei tudo. Então, esta foi a proposta. Se me adorar, eu te darei tudo isto. Todas as riquezas do mundo, todas as belezas do mundo, toda a fama que o homem pode ter no mundo, eu te dou. Mas eu exijo que me adore. Isso é Satanás tentando uma disputa, porque ele queria ser adorado no céu. E esse plano foi frustrado e foi lançado por terra. Veio aqui, e aqui ele continua fazendo a mesma coisa. A Torre de Babel, o propósito daquela torre era convergir o povo, uma adoração a um homem, e convergindo também todas as finanças do mundo ao construtor da torre, que foi um empreendimento lançado por Nimrod. Agora, outra coisa que eu quero falar: todas as nações desejam que o povo seja um. A Alemanha pensava que todos deveriam ser alemães.
A Rússia pensa que todos devem ser russos. O mundo ocidental pensa que todos deveriam vir aqui. Eles querem que eles falem uma língua, exatamente como eles fizeram na Babilônia. Deus disse, eles são de uma só língua. Ele deseja que todos eles falem uma só língua. Eles desejam que todos eles sejam uma pessoa unida. Mas isto nunca acontecerá sob o domínio do homem. Mas eu direi isto, que haverá um tempo quando todas as nações se unirão sobre um rei. Este será Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles falarão uma língua, eles serão um no coração e um em propósito. Amém? Pois bem, é evidente isso, que essa disputa é que cada nação quer ser maior do que a outra e que todos se convirjam, aceitem sua proposta, como a Rússia, a Alemanha e os Estados Unidos. Eles querem que o mundo fale a língua deles. Assim, o mundo religioso busca também que todas as pessoas possam se convergir à sua religião, aos seus pensamentos, à sua filosofia, sua ideologia, que todos venham se convergir a eles. Esse é o propósito deles, propósito de cada religião. Então, o que os homens estão fazendo, não precisava, nunca, jamais foi o plano, o propósito de Deus que o povo dele fosse dividido, separado, retalhado, e cada um saísse para um lado. Mas o que fez isto? Que fez isto dentro do nosso próprio povo, nós sofremos grandes reveses, sofremos divisões, e que é sabido de todos. Não estou falando com criança, estou falando com um povo maduro. E se você não amadureceu até agora, eu creio que o seu tempo de amadurecer o tempo da igreja amadurecer já passou. E essa divisão teria que vir. Por quê? Por que que você prega a mesma mensagem, na mesma unção, e as pessoas buscam separar-se e ir para uma outra igreja, mesmo que ela pregue a mesma coisa com a mesma unção? E aí, fica dois grupos se degradando. É o que acontece. Degradando, tentando difamar o outro. O que tem de melhor naquela igreja? Se prega exatamente a mensagem que cremos, a abertura da palavra em sua totalidade. Se nós não temos nenhum ponto doutrinário que possa fazer com que as pessoas tropecem, se lá também tenha o mesmo ensinamento e nenhum ponto doutrinário que as pessoas tropecem, por que eles têm que se divergir? Então, veja bem, que um homem, ele tem uma força, dois homens dobram aquela força, três homens triplicam, quatro homens quadruplicam aquela força. E Satanás quer tirar a força da igreja.
quer enfraquecer a igreja. Mesmo crendo da mesma maneira, ele forma uma divisão. Se eu estou numa guerra com 100 soldados, eu posso ter uma grande... me dá muito trabalho para vencer. Mas se eu estiver com 200, eu trabalho com mais folga, eu posso ter mais estratégia no campo de batalha. Como dividir o povo para trabalhar. Quer dizer, é uma soma de forças, não forças humanas, uma força de oração, uma força no louvor, uma força da unidade de Deus em uma igreja. Não estou me referindo a ministério, ou não posso dizer ministério, quando fala ministério a coisa fica séria, né? Apesar de que Judas tinha um ministério, Balaão tinha um ministério, né? Esaú tinha um ministério. Estou falando de ministérios idênticos. Ministério que prega exatamente a palavra. Não estou me referindo a quem não prega a abertura da palavra. Não estou me referindo a quem quer fazer uma coisa diferente para atrair as pessoas com sua pequena diferença. Você nunca vai levar um povo à perfeição. Você nunca vai levar um povo a ser maduro, a menos que você pregue exatamente aquilo que o 7º anjo pregou. Ensinar o que ele ensinou. Por isto que você pode observar que essa maneira de cada um formar o seu reduto e querer engrossar a sua árvore, é uma questão das pessoas não ter revelação de onde Deus está se manifestando. Por que eu deixaria um lugar que eu tenho experiência, eu sei pessoalmente que eu tenho tido um encontro com Deus, que Deus tem tratado comigo, que eu tenho sido abençoado e que eu percebo que na minha vida houve um desenvolvimento, um crescimento espiritual. Qual é a razão, então? Então, Satanás começa a cirandar com o povo para que ele, então, nesse propósito, ele possa enfraquecer a igreja do Senhor e os homens se dividam. É exatamente isto. Agora, o que o irmão Branham está dizendo, uma coisa bastante séria, é que, às vezes, as pessoas pensam que estão fazendo o certo. Elas acham que aquilo é certo. Mas elas não têm o bom senso de saber que aquilo é errado, que aquilo não é a vontade perfeita de Deus. Se você buscar cada crente que se intitula crente de uma organização religiosa, tomar uma meia dúzia delas e fazer a seguinte pergunta para eles: se eles vão no rápido, se eles creem no arrebatamento, se eles creem no batismo do Espírito Santo, se eles creem na ressurreição, essas doutrinas fundamentais, ele diz que creem. E se você perguntar, você é parte disso? E somos parte disto. Mas agora, quando você vê o que eles estão recebendo do púlpito, e a maneira que eles estão vivendo é da maneira que ensina aqui. A maneira que o púlpito ensina é a maneira que o povo anda. O que acontece então? Eles estão recebendo do púlpito, que é uma ressurreição, que é um arrebatamento, tá? Eles estão recebendo do púlpito exatamente as doutrinas fundamentais: arrebatamento, ressurreição dos santos, a segunda vinda de Cristo, e assim por diante. Agora, veja onde está o engano.
Deixa eles cantar os cânticos deles. E você vê se Deus está cantando aquilo. Se Deus está tocando aquele instrumento. Quando o homem prega, vê se Deus está na mensagem que ele está pregando. Quando você olha na congregação, olha no povo, vê se um cristão se veste daquela maneira. Você fala, aqui Deus não está no cântico, aqui Deus não está no pregador, aqui Deus não está nas vestes deste povo, aqui Deus não está no comportamento desse povo. O que tem acontecido então? É um grande engano. Um grande engano. Pensando que estão salvos, estão perdidos. Eu fiz uma afirmação, e afirmo isso até morrer. Nós temos aqui a salvação, que é o rapto, salvação dos eleitos, ela é especial. Nós temos as virgens nécias. Só você ler Apocalipse 18, 20, você vai ver. Nós temos a salvação por boas obras. Isso está tratando com o indivíduo. Mas devo lhes afirmar que não tem um salvo em qualquer que seja a organização religiosa. Nenhum. Pelo que eles ensinam, pelos que eles fazem, pela vida que eles têm, não tem nenhum. Tá? Nenhum. Porque se Deus, Ele guarda a sua palavra, esse povo não estará lá. Agora, Satanás trabalhou e vendeu este produto e o povo vai adorar. Vai adorar. E você vê adoração com luzes estroboscópicas, adoração como se diz, com bailarinas, usando um instrumento, usando os instrumentos de uma maneira totalmente contrário a um adorador. E faz, se você falar que vai pregar, você vai ter meia dúzia de gato pingado na igreja. Mas se você falar que vai ser um show evangélico, o povo não cabe lá dentro. Aí está a diferença. Por quê? Porque as pessoas foram induzidas a prestar uma adoração de uma maneira indireta. Pensa que está adorando o Senhor. Estão adorando Satanás. Foi isso a proposta que ele fez para o Senhor. E o Senhor é a palavra. A proposta que ele fez para a nossa era. E o povo chegou e agarrou a proposta dele, está adorando a ele, pensando que está adorando a Deus. Pensando que tem o Espírito Santo, estão endemoniados. Achando que aquilo é o Espírito Santo e aquilo é demônio. O retetê, que ainda, não sei se tem ainda esse movimento aí. É uma rodação terrível, né? E vai caindo, e vai rodando, e vai caindo. Vai no terreiro de Umbanda, você vai ver só, aquilo começa tudo a rodar, todo mundo cai também. Entendeu? Por que eu estou dizendo isto? Porque tudo que acontece neste velho mundo podre, se você não vigiar, você vai sofrer influência deste mundo. Vai sofrer a influência na sua casa. A influência na sua igreja. Onde você está, tem esta influência. E se você não tiver discernimento e não vigiar, nós entramos nisso sem saber que estamos participando disso. Tem que haver uma vigilância. Mas como vigiar? A vigilância que eu conheço é oração. A vigilância que eu conheço é vida consagrada. É leitura. É buscar a Deus em sua palavra. Se não vigiar,
nós vamos pensar que Deus está em muitas decisões nossas, quando Deus está 1 milhão de milhas longe das nossas decisões. Nós vivemos a era mais enganosa que já houve em toda a história. E quando Deus chegou lá em Babel, ele confundiu a língua. E hoje todos querem falar a mesma língua. A mesma língua. Não a língua da Bíblia, a língua do Espírito, mas falar a língua das organizações, a língua do mundo, a língua de Sodoma, a língua de Babel. Eis a questão, eu quero ser bem enfático nisso, eis a questão, então, de Deus colocar guarda na sua igreja. Deus colocou guarda na sua igreja, para vigiar a sua igreja. Não é a figura de uma pessoa. Deus colocou apóstolo, ele pôs profeta, ele pôs pastor, mestre, evangelista. Ele pôs guarda na igreja. Tire esses guardas da igreja. Tire o pastor da igreja. Vira uma Babilônia. Tira o apóstolo da igreja, vira a Babilônia. Tira o profeta da igreja, vira a Babilônia, vira confusão. Tira o mestre da igreja, vira a Babilônia. Ele colocou 5 vigias para o aperfeiçoamento do corpo. Agora você percebe que quantas pessoas deixaram a mensagem dizendo que o tempo de pastor passou. Eles leram isso no almanaque, não na Bíblia nem na mensagem. Procure na Bíblia, na mensagem, procure na Bíblia, na mensagem, que o apóstolo São Paulo, ele, no conceito de muitos, ele foi adúltero. Paulo era pastor da igreja de Coríntios, da igreja de Éfeso. Paulo foi pastor da igreja dos Gálatas, na Galácia, dos Filipenses, dos Colossenses. Agora, você já leu sobre as viagens de Paulo? Quando ele ia nas igrejas, orientar as igrejas, alimentar as igrejas, prepará-las. E isso é tirar quem da igreja? Isso é tirar não uma parte da igreja, se tirar tudo da igreja. É tirar tudo da igreja. Agora, estamos num tempo de uma chuva de espíritos, num tempo, como se fala, no tempo da enchente, lá no Pantanal Mato Grossense e em outras regiões, chama-se Piracema, quando os peixes saem na desova. Então nesse tempo está fervilhando disto. Está cheio disto. E o vento passa. E as pessoas, se aquilo não tem peso da palavra, se aquilo não tem peso da mensagem do irmão Brana, se aquilo tem muita coisa humana, se tem muitos pensamentos humanos, se tem muitas afeições humanas, se aquilo ali não tem peso do Espírito Santo naquele grão, é leve. E o vento leva aquele grão que não tem enchimento, não tem vida, leva aquilo embora e tem que ir para um destino. Mas você não pode mover um crente sólido, um crente que não anda segundo o conselho de ninguém. O seu conselheiro é o Espírito.
Um crente que é não uma pessoa formal, que é cheio de formalidades, mas um crente que está com a sua vida baseada nas Escrituras e tem recebido isso do Senhor, recebido de Deus. Ele sabe onde ele está, se posicionado, onde ele põe seus pés. Ele não está atrás do mundo colorido, ele não está atrás de propagandas religiosas, ele está atrás de encontrar aquele que vai colocá-lo naquela hora, naquela manhã, na plataforma do arrebatamento. O que mais tem acontecido hoje é fervilhar os espíritos por todos os lados. Agora, você sabe, você faça uma busca dos ministros que estão pregando a mensagem, e você verá que tem uma linha definida. Você pode ver que tem uma linha definida entre eles. O caráter desses homens, o posicionamento deles, a maneira que tem conduzido o seu povo, o caráter do seu povo. Se você não guardar esta palavra, você vai ter um caráter muito fraco. O que põe caráter no homem é a palavra do Senhor. O que eu quero, eu não vou passar nisso aqui, porque já é uma parte bem longa e muito boa de se ver, mas vamos procurar isso aqui, ó. Na mensagem, mudou Deus alguma vez o seu parecer com respeito à sua palavra? Você diz, você não pode crer nisto pela prosperidade. Você não pode crer nisso o tanto que essa igreja cresceu, o tanto de pessoas que se agregaram àquele ministério, o quanto aquele ministério ficou rico. Porque quando você lê que Enoque andou com Deus 300 anos, Enoque não estava escondido não, gente. Enoque, ele não estava lá no deserto, em alguma caverna, não. Ele estava pregando. Ele estava pregando. E foi a rejeição da mensagem de Enoque que trouxe o dilúvio de Noé. Ele pregou 300 anos. E Noé pregou mais 120 a mensagem de Enoque, do seu bisavô. Tá? Tanto de Enoque como de Noé foi rejeitado. Deu quase meio milênio de pregação. Deu praticamente 420 anos de pregação. Quando Deus fechou a porta da arca, não tinha um salvo. Tinha. E como você pode afirmar que tem salvo fora da arca hoje? Se o Senhor disse que como nos dias de Noé seriam os nossos dias. Como você pode afirmar que isso aqui não vai ser queimado? Porque o Senhor disse como foi nos dias de Ló, será nos dias da manifestação do Filho do Homem. A menos que nós temos grandes exegetas, intérpretes da palavra, que possa mudar, para o seu bel prazer, mudar os termos, tá? Que tem pessoa que tem argumento bom, argumento forte, entendeu? Que tem um forte argumento. O Senhor Jesus não tinha muito argumento, ele pregava a palavra do Pai. Mas Balaão tinha um grande argumento. Balaão tinha mais argumento do que Moisés. Tá? Não é o argumento, é o que a palavra diz. Fala bonito, educado, cheiroso, entendeu? É o tipo do malandro. Nenhum malandro chega para
fazer, para causar como se diz, um prejuízo para alguém, para causar um suborno, que ele chega. Não, ele chega, ele vê como funciona a coisa, ele trata bem as pessoas, ele abraça as pessoas, ele até chora, né, com as pessoas carentes. Ele faz uma grande jogada, até que ele possa entrar ali e pegar o que ele quer, render os dividendos que ele quer e dar no pé e sair fora. Essa é a estratégia do malandro, né? Entendeu? O Senhor Jesus nunca pregou um sermão que agradasse as igrejas daqueles dias, e nem que tivesse muita beleza nos seus sermões, em termos de retórica, em termos de oratória. Mas ele tinha a verdade que atraía a semente. E o profeta disse: prosperidade não é sinal. Você não pode julgar a Deus pela prosperidade. O mundo prospera. O mundo prospera. As igrejas estão ricas, a ponto de financiar tudo na América, até um pleito presidencial. A igreja aqui no Brasil paga disso aqui e sobra dinheiro para elas. Entendeu? Isso quer dizer que Deus está lá? Como que eles estão levando o povo a adorar a Deus? Você não pode adorar a Deus em espírito e em verdade, a não ser que Ele esteja presente. Se Deus não estiver presente, você vai falar sozinho o tempo todo. Agora veja, Balaão prosperou através dele, mas irmão, julgue a Deus pela sua palavra. Ele guarda a sua palavra e a identifica como a verdade. Então recorde, amigo, enquanto você viver, nunca esqueça disto: Deus não muda o seu parecer. Ainda que Ele te abençoe, Ele deixará que você vá na sua vontade permissiva, mas Ele não muda o seu parecer. Ele não muda o seu plano. Ele não muda a sua palavra para você. Não, Senhor. Você é quem tem que mudar. Você não pode ter a palavra de Deus para combinar com sua experiência. Você tem que ter a sua experiência para combinar com a palavra de Deus, vem? Esta é a maneira que você tem. Não é a minha experiência que combina com a palavra. A minha experiência, ou seja, eu ter uma experiência, dizer, está vendo, porque eu estou tendo essa experiência aqui, e aquela experiência está totalmente desconecta com a palavra. Mas a minha experiência tem que mostrar que aquilo está na palavra. Tem que estar urim tumim, em harmonia com a palavra. Então, diz o profeta, o que houve, Balaão prosperou, Balaão fez uma grande festa, Balaão atraiu Israel para a nação deles. Balaão queria que Israel fosse na festa dos moabitas. E ele promoveu aquilo, ele sabia fazer propaganda, ele sabia trabalhar com as pessoas, ele tinha uma grande oratória. E ele levou Israel àquela festa. Israel estava na festa e a coisa estava muito boa. E o fogão estava subindo e a coisa estava boa demais. Era dança para todo lado, cântico para todo lado. Mulheres bonitas por todos os lados. De repente soprou um vento venenoso no meio do povo e foi morrendo gente um atrás do outro, e foi morrendo e não parava de morrer. Já tinha 24 mil mortos, era defunto que não acabava mais. Eleazar, um homem de Deus,
corajoso o suficiente para parar a praga. Ele sacou de uma espada e atravessou um israelita e um moabita, os dois ficaram espetados na espada dele. Quando ele fez isso, Deus disse: agradei do meu servo, corajoso homem na espada. Por causa desse ato que ele fez, eu paro esta praga. Senão Israel seria dizimado. Eles estavam numa festa de irmãos. Festa de irmãos, eram primos. Moabita gente, filho de Ló. E Ló é sobrinho de Abraão, gente. Tá? E Abraão é pai de Israel. Dele veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio a nação de Israel. Eram parentes próximos. Podia ir na festa, que é parente, vamos fazer uma festança aqui então. Cai exatamente no mesmo assunto. Deus não estava na coisa, e Deus enviou uma praga. O Senhor tem enviado uma praga, desde que a palavra foi rejeitada do profeta do Senhor. E esta praga atingiu o mundo inteiro. E está matando gente noite e dia sem parar, doutrinariamente. Hoje as igrejas matam muito mais do que a guerra na Síria, do que matou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Hoje as igrejas matam muito mais do que isso. Por ter uma ideia. E a morte tem entrado de uma maneira avassaladora. Não é você cair duro, como aconteceu com Israel no dia de Baal pior. Não. Não é cair duro, morto, não. Hoje a morte é pior. A pessoa está morta e não sabe. Enquanto está caindo gente, morrendo um atrás do outro, então eles se despertaram para um erro. E tinha que ter um sacerdote para parar a praga. Tem que ter um sacerdote nesse púlpito aqui para parar a praga quando começa a entrar na igreja. Tem que ter um homem de Deus no púlpito para parar a praga. Quando você começa a ver coisa errada na igreja, e você clama a Deus, e Deus bota uma espada na sua mão e diz: vai lá e acabe com esse espírito. Vai lá e corta isso, corta no pescoço. Arranque a cabeça desse demônio, desse espírito. E você vem com a mensagem e corta a cabeça desse diabo. Para que a praga pare. Foi o que Eleazar fez. Agora, vou dizer uma coisa para vocês para encerrar. O que acontece, se estivesse morrendo gente na fila da ceia aqui, que muitos já teriam morrido, não é pouco não, tombado, com o cálice na boca, cai de boca no chão e morto. Então nós tínhamos uma igreja que quando orasse, o céu descia neste lugar. Porque causaria um temor muito grande, como morreu Ananias e Safira, como morreu 24.000 no arraial dos israelitas, dos moabitas. Causaria um temor muito grande. Mas a morte é espiritual. Continua vivendo e dizendo que está servindo a Deus, dizendo que está salvo, que está tudo bem, está morto. E como você sabe que uma pessoa está morta? Quando a palavra não surte mais efeito em sua vida. Então, ela está morta. Amém?